amigos! E hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma listinha de animes que talvez você ainda não conheça ou até já ouviu falar, mas ainda não assistiu, não deu uma oportunidade pro anime, não sabe se é bom, se vale a pena ou não, mas são animes que você precisa assistir. Então vamos começar agora falando aqui de Charlotte. Na história, nós vamos acompanhar um mundo alternativo, onde crianças acabam adquirindo poderes, manifestando ali poderes nelas, que são poderes que têm uma certa limitação, eles não conseguem usar ali, totalmente, toda hora, o tempo todo. Cada um tem o seu limite ali e eles vão descobrindo esses poderes com o tempo. E quando eles se tornam maiores de idade, eles perdem esses poderes. E um desses jovens que a gente vai acompanhar ali é o protagonista Otosaka. Ele possui uma habilidade ali de conseguir se transferir para a mente das pessoas e aí ele fica ali em determinados 5 segundos por cada vez. Então ele tem um limite de tempo para poder fazer isso e ele utiliza esse poder dele aí para conseguir tirar boas notas na escola e com isso ele vai conseguindo ali até entrar em boas escolas. E é então que um belo dia ele tromba com a Tomori. A Tomori descobre que ele tem esses poderes e ela resolve ali trazer ele e a irmãzinha dele para a escola dela, que é uma escola especializada aí nessas crianças, nessas pequena porcentagem de criança que possui esses poderes. Essa escola busca encontrar essas crianças que têm esses poderes, que estão usando esses poderes de forma exagerada e trazê-las para a escola para ajudar a usar esses poderes e não serem capturadas por organizações científicas, cientistas ali para fazer experiências com essas crianças que querem usar essas crianças para experimentos, toda essa questão científica. Então eles tentam proteger essas crianças, trazendo elas para essa escola. Então a Tomori traz o Otosaka aí para a escola e é aí que ele vai ajudar também, fazendo parte ali da equipe para encontrar essas crianças que têm esses poderes. Mas a história vai muito além disso e vale muito a pena dar uma conferida. De início eu confesso para vocês que eu achei que seria ali um anime mais de romance, aquele romance estudantil e coisas assim, mas não, gente, vai muito além disso. Tem aí um pouquinho do romance, mas tem muita coisa por trás de toda essa história, a questão dos poderes, a questão do que eles vão descobrindo ao longo do tempo, ao longo da história, tudo que tá por trás das coisas ali, então é algo que me surpreendeu bastante. Eu confesso que foi um anime que eu me emocionei muito, eu realmente me surpreendi com esse anime e ele é um dos poucos aí que não é baseado em um mangá. Então isso é muito interessante, ele é um anime bem curtinho, bem pequeno, dá pra você ver bem rápido. E ele mistura aí essa questão de drama, superpoderes, o que é bem interessante. E o próximo da lista é Noragami. Na história, Yato é um deus menor que tem ali o sonho de ter o seu próprio templo e vários seguidores, milhões de seguidores. Só que a realidade é muito contrária disso. Afinal de contas, ele é um deus que é quase esquecido, Ninguém lembra dele, ele não tem seguidores, então ele tá ali prestes a ser esquecido de vez de que ele existe, então ele anda bem cabisbaixo por causa disso, bem desanimado, mas apesar disso tudo, ele tenta sozinho ali buscar realizar o seu sonho. E até que um dia ele é salvo de ser atropelado por uma jovem garota que acaba sendo atropelada no lugar dele. E neste momento há uma conexão dela entre os dois mundos. E é aí que vai acontecer todo o desenrolar da história. O anime tem ação, tem lutas também, tem momentos bem engraçados, tem bastante a parte da comédia ali, aqueles momentos mais hilários, mais engraçados. É um anime que eu me apaixonei, ele se tornou ali um xodózinho meu. Realmente eu adoro o anime, então vale super a pena dar uma conferida se você ainda não conhece o anime, se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E o único defeito aí que a gente tem é que ainda não está previsto uma terceira temporada pro anime, mas mesmo assim vale a pena você assistir a primeira, segunda temporada, ver se você vai gostar do anime, se o anime te atraiu, se é o seu estilo de anime, então vale super a pena. E o próximo anime que eu vou falar aqui da listinha é o Dororo. Na história nós acompanhamos Yakimaru. Ele nasceu já ali deformado, sem características físicas, sem órgãos internos, sem partes ali, todos os membros do corpo. Então ele nasceu assim. E por que ele nasceu assim? Porque a sua própria família ali fez um pacto, fez com que ele nascesse desse jeito. Assim ele conseguiu ali um corpo falso, um corpo de mentira, e com o tempo ele foi
treinando para lutar com este corpo e se tornou excelente ali na luta, né, como um samurai ali, lutando como um samurai. E ele resolveu ir atrás de cada um dos 48 monstros que foram feitos a partir de partes do seu corpo para conseguir resgatar de volta o seu corpo novamente e ter ali totalmente o seu corpo de volta. E aí, uma dessas viagens que ele vai atrás ali do seu corpo, de partes do seu corpo, que ele conhece Dororo, que passa ali a andar do lado dele, a viajar junto com ele e ir em busca aí das partes do corpo dele juntamente nessa aventura, né, ajudando ele. O anime é de 2019 e é uma readaptação do anime que foi lançado lá em 1969. Então é bem bacana de assistir aqui na atualidade, né, o design ali do anime é bem legal, bem bacana de ver, a história é bem interessante e ele também é bem curtinho, possui uns 24 episódios, então você consegue maratonar rapidinho, assistir rapidinho e tem já todo o desfecho da história, tudo, e eu acho que vale muito a pena ser conferido. Se você ainda não assistiu o anime, dê uma chance porque é um anime realmente sensacional. E agora, galera, para finalizar essa listinha, tem 2 animes aí que são um pouco mais conhecidos. Eu acredito que tem pessoas que já ouviram falar, mas ainda não assistiram, não deram uma chance para ver o anime, conhecer, saber se vai gostar ou não. E também tem aquelas pessoas que ainda não ouviram falar ou que estão entrando nesse universo do anime agora, né, e ainda não conhecem esses 2 animes. E eu não poderia deixar de citá-los aqui, galera, porque são um dos meus animes favoritos. Pra mim tá ali no meu topo dos animes. Então, o primeiro que eu vou falar aqui é Hunter x Hunter, ou Hunter vs Hunter, como vocês preferirem. Na história, nós acompanhamos o Gon. Ele é um garotinho que, desde quando ele era bem novinho, a sua mãe faleceu e o seu pai o abandonou. E desde então, o Gon acredita que ele já nem está vivo mais, né? Que ele faleceu e por isso ele foi criado este tempo todo pela sua tia, que é como se fosse uma mãe ali para ele, né? Então, aos 12 anos, ele descobre que o seu pai, na verdade, está vivo. E não somente isso, o seu pai, ele é um Hunter, e um dos Hunters mais famosos ainda que existe. E é então que o Gon decide que também quer se tornar um Hunter para poder ter a oportunidade de encontrar o seu pai, de conhecer o seu pai finalmente. E é então que ele decide partir nessa jornada e no caminho ali ele vai conhecer outros 3 amigos que vão se tornar amigos dele, né? E que são muito importantes aí durante toda a trajetória do anime. Entre eles ele conhece o Kurapika, que é o único sobrevivente do seu clã que foi massacrado e por isso ele busca vingança. O outro integrante aí é o Killua, que faz parte ali de uma grande família de assassinos, uma família famosa ali inclusive. E o último integrante é o Leório, que quer ali apenas se tornar um médico e ganhar muito dinheiro. Então todos os 4 partem para fazer o exame Hunter para se tornarem Hunters e o Gon conseguir finalmente alcançar ali o seu objetivo. O anime envolve ação, aventura, superpoderes também, né, que a gente vai ver que cada um deles desenvolve um tipo de habilidade ali através do Nen, que eles vão descobrindo futuramente. Eles vão crescendo ao longo do anime, desenvolvendo, aprimorando as suas habilidades, né? Então é bem legal de se acompanhar cada um, as características de cada um, a amizade que eles vão se formando ao longo do tempo, as provas que eles têm que passar. Então todos os arcos aí são muito legais de se acompanhar, são muito interessantes. Como eu falei, é um dos meus animes preferidos, eu realmente amo demais esse anime e eu não poderia deixar de recomendar ele aqui. Este anime, ele possui 2 versões. Tem a versão clássica, que é a de 1999, e a versão que foi um remake de 2011. Eu recomendo aí para quem quer assistir somente um anime, né, somente um deles, é a versão de 2011, porque ela é mais completa, né, ela conseguiu ir até o final, o último arco lançado. Então, você vai acompanhar ali arcos novos, que ele foi justamente lançado quando foi lançar esses arcos novos, fizeram o remake aí e já foi o embalo dos novos arcos. E, inclusive, um desses novos arcos são considerados por muitos aí como um dos melhores arcos do anime, que é o arco das formigas quimeras, então vale muito a pena você assistir. Mas se você tiver curiosidade de assistir as 2 versões, você pode assistir, inclusive você pode mesclar assistindo de início a
versão de 1999 até onde ela vai, e depois você continua na versão de 2011, porque o anime ele segue a mesma história, são os mesmos personagens, a mesma base, a mesma história. Vão ter algumas coisinhas diferentes ali se você vê um ou outro, como eu acho que o de 1999, né, a versão clássica, ela é um pouco mais lenta, as coisas vão acontecendo um pouco de forma mais devagar, e algumas pessoas gostam, algumas pessoas já preferem ali a forma mais resumida, a forma mais rápida, como de 2011. Então tem algumas diferencinhas assim, mas no geral é a mesma história. Claro, também tem a questão aí da censura, que muda bastante da versão clássica para o remake. Então eu acho que isso, quem assistir as duas versões vai conseguir comparar isso e ver a diferença, e nisso eu prefiro a de 1999, né? Eu prefiro o clássico, que eu prefiro mais quando não tem tanta censura assim. Algumas pessoas também preferem os traços, né? O design, os traços da animação do 1999, o clássico, do que a de 2011, mas claro que a de 2011 veio ali para inovar, trazendo ali um designer, um áudio mais atual, mais recente, né? Então algumas pessoas podem tentar ver o clássico e achar a imagem muito antiga, os traços dos animes mais antigos, e pode desanimar. Então veja o de 2011, que vocês vão ver o traço mais recente, mais atual. Então vai dar sua escolha. Eu recomendo ambas, gosto de ambas. Então é aí a sua escolha mesmo, já que se trata da mesma história, os mesmos personagens e tudo, não vai interferir. Se você começar em um e depois mudar para o outro, você não vai te prejudicar em nada por ser a mesma história, os dois seguindo o mangá. E para finalizar a listinha, nós temos um outro anime espetacular aí, que é Fullmetal Alchemist Brotherhood. Na história, nós acompanhamos dois irmãos, Edward Elric e Alphonse Elric. Ambos perderam a sua mãe e com isso eles tentam fazer ali um processo de alquimia para poder trazer a sua mãe de volta. Só que é aí uma técnica de alquimia proibida e, claro, como toda alquimia, precisa aí ter uma troca equivalente. Então o preço para se ressuscitar uma pessoa pode ser muito alto. E é neste momento, quando eles estão ali tentando ressuscitar a sua mãe, que o Al acaba perdendo ali todo o seu corpo, e inclusive ele iria também perder a sua alma, só que num momento de desespero o Edward vai lá e consegue trazer a alma do Al de volta para ficar presa ali em uma armadura metálica, e com isso ele cede o braço e a perna dele. Então ele perde ali um braço e uma perna para conseguir trazer a alma do Al de volta e não perder o seu irmão completamente. Com isso, ele acaba tendo como objetivo de vida conseguir recuperar não somente o corpo do seu irmão, mas também o seu, e vai atrás de estudarem sobre isso para se tornarem alquimistas e conseguirem alcançar os seus objetivos. E para isso, eles precisam encontrar a Pedra Filosofal, e eles descobrem que não só eles estão atrás dessa pedra, mas muitas pessoas estão ali. O anime tem bastante ação, nós vamos ver bastantes ali cenas de lutas, eles usando a alquimia, os poderes de cada pessoa ali que vai aparecendo ao longo do anime. Então nós vamos ter essa parte aí, nós vamos ter umas partes bem dramáticas, né, bem de drama ali, de realmente que você se emociona em alguns momentos, vai ter uma carga dramática bem alta. Já com a sinopse aí, né, a gente já consegue ver que tem uma parte bem pesada na história, mas também tem ali um clima leve quando é a parte das comédias. Tem todo aquele ar mais engraçadinhos em algumas cenas. O Edward, principalmente, a gente vê bastante o lado dele ali quando ele muda, um ar mais de comédia mesmo, um lado mais cômico no anime, né? Então a gente vê vários pontos aí, a questão do exército, essa parte mais militar dos alquimistas federais. Então a gente vai acompanhar várias questões aí bem legais no anime. E eu confesso pra você, gente, que esse anime foi sinceramente uma obra-prima. E nós também aqui, como no Hunter vs Hunter eu falei que tem duas versões, aqui nós também temos duas versões do anime. Nós temos a versão clássica, Fullmetal Alchemist de 2003, e também a versão Brotherhood, que foi a de 2009. Só que diferentemente de Hunter vs Hunter, que eu falei que pra vocês, que vocês podem ver tanto um quanto o outro, que vai dar vai dar a mesma história, só que no 2011 tem um finalzinho a mais ali, né, arcos a mais no final.
Aqui já a história é diferente, porque no início do anime, os dois animes têm a mesma história, a mesma base, os mesmos personagens e tudo mais, então você consegue acompanhar no início tanto um quanto o outro, que vai dar realmente na mesma. Mas chega um determinado ponto ali que as histórias mudam. Então, o anime, o clássico, ele vai para um caminho completamente diferente, e este caminho não é o mesmo do mangá, e justamente porque quando estava lançando o anime, né, o mangá estava sendo finalizado, então eles decidiram ir para um caminho diferente, enquanto aqui em 2009 o mangá já tinha sido finalizado, então eles seguiram fielmente, fizeram essa nova versão aí, seguindo fielmente o mangá ali. Então, realmente, a Brotherhood é o que a maioria dos fãs preferem, eles gostam mais deste, porque foi fiel ao mangá e tudo mais, tem personagens a mais que você vai ver, a história vai ser diferente, vai seguir rumos diferentes, né? Então, muitos vão recomendar realmente o Brotherhood. Eu confesso pra vocês que eu gosto de ambos, tanto a versão clássica quanto essa versão Brotherhood. Acho que ambas são muito boas de você assistir. Então, se você gosta, né, a começar a assistir e gostar, eu recomendo que veja as duas versões. Se você é aquela pessoa curiosa para saber o que acontece em uma, o que acontece na outra, quais são as diferenças, né, como que uma vai para um rumo, a outra vai para o outro, né. Então, assista as duas versões, que eu tenho certeza que você também deve gostar. E aí, para você ver qual é a sua preferida, né, se você gosta mais do Brotherhood também, se você gosta mais da clássica, e para você comparar mesmo, né? E se você quer ver só uma versão, então eu recomendo o Brotherhood. Realmente é um anime que, diferentemente do clássico, que ele tem a questão ali do final dele ser aberto, tem pontas soltas, o desenrolar no final parece que, não sei se foi um pouco corrido, algumas coisas foram meio jogadas, então fica com a sensação ali, né, daquele final aberto, de querer mais. Que surgiu um filme também do Fumero para poder dar continuação dessa versão clássica, né, para tentar aí dar um final pro anime. E já na versão Brotherhood a gente consegue ter o final completamente fechado ali, conseguiu amarrar todas as pontas, fechou tudo. Foi realmente um final bonito, emocionante, e eu acredito que a maioria dos fãs gostou. Eu adorei o final do Brotherhood, então eu acho que ele vale muito mais a pena, né, se você quer ver somente uma versão. Mas se, assim como eu, né, você gostar demais do anime, começar a ver, se apaixonar aí, se tornar um dos seus preferidos, eu recomendo que você veja as duas versões. Tem diferenças nas versões que, inclusive, eu prefiro mais no clássico, como a questão de que eu acho o clássico um pouco mais sombrio, então nisso eu prefiro, mas é questão mais de gosto mesmo, né, eu prefiro mais essa parte do clássico, que vem um tom mais sombrio, né, ali, do que a versão de Brotherhood de 2009, que tem ali mais leveza. Eu achei que algumas partes foram melhor trabalhadas, vamos dizer assim, né, que eu acho que, não sei se o ritmo foi um pouco mais devagar, e por isso a gente conseguiu ver um pouco mais aprofundado algumas coisas, algumas questões de alguns personagens. Então, tem algumas questõezinhas assim que eu acho de uma pra outra, então que eu acho que vale a pena você dar uma conferida, talvez até no inicinho, as primeiras partes do clássico, e aí depois você vai e segue o Brotherhood mesmo. Mas aí vai da sua escolha, né, galera? Se vocês querem ver um Brotherhood, se vocês querem aí comparar as duas histórias que são diferentes e ver se vocês gostaram mais de um do outro, ou então, assim como eu, gostou de algumas coisas mais no clássico, outras coisas já gostou mais no Brotherhood, assistam os dois, que vale super a pena. Realmente é um anime que eu acho que todo mundo deveria assistir, deveria ser obrigatório aí, se é o seu estilo de anime, claro, né, de você assistir. Então aqui a gente finaliza essa listinha. Se você gostou da lista, deixa nos comentários aí falando. E é claro, galera, se inscreva no canal, não deixa aí de se inscrever se você gosta de animes, gosta também de resumos, séries, filmes, a gente tá trazendo sempre conteúdos assim aqui. E é claro, ative as notificações para não perder nada aqui no canal, deixe seu like para ajudar a divulgar este conteúdo para mais pessoas. E é isso, galera. Tchauzinho!